Oi, 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 Mar. Seja bem-vinda. Gente, minha internet tá péssima. Tá péssima, sem brincadeira. Tive que ligar o 3G aqui. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu convidar aqui, peraí, pra gente poder começar. Vamos ver se funciona. Minha conexão tá bem. Boa noite. Oi, Pati, boa noite. Oi, Mar. Boa noite. Como é que tá aí a conexão? Tá muito ruim? Tá ok aqui. E agora? Aqui tá ok também. É? Sim. Ai, tá. Eu vou ter que fazer pelo 3G, minha internet não tá funcionando. Então, se travar alguma coisa, me avisem. Tomara que a live não caia. Nossa, realmente. Pode ser por Mas falta então, do tempo. enfim, né? Vocês me avisem. É, deve ser também, acredito eu. Mas vamos lá, vamos enviar o link aqui da live pro pessoal, peraí, pra gente poder então começar. Gente, vamos Começar com a curtindo meta de a like. live então. Oi, Luiz, bom dia. Começar Isso, com a quando meta a de gente chegar like em uns também. 2K, a gente começa. Nossa, a internet tá péssima. Tá com delay, tá ruim. E agora? Dando oi aí. Então, bom, enfim, sejam todos bem-vindos. Pessoal, quem puder republicar a live, por gentileza, pra gente poder começar, tá? Republica, basta ficar apertando na tela, clicando na opçãozinha amarelo. A gente vai se apresentar enquanto isso pro pessoal ir chegando, né? E aí eu vou testando aqui a internet. Mas qualquer coisa me avisem, por favor, tá? Porque pra mim tá bem ruinzinho mesmo. Bom, enfim. Então, quem quer começar se apresentando aí pra gente poder Rafa, esperar a por galera aqui tá chegar? muito tranquila a sua internet, viu? Não tá travando, não. Pelo menos pra mim, não. Pra mim também não. Ok, tá. Eu Normal. liguei o 3G. Tá normal. Tá? Tá, eu Então tô vamos usando o lá. 3G, eu vou deixar então. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou Patrícia, psicóloga e neuropsicóloga. No meu perfil eu foco mais em transtornos do neurodesenvolvimento, mas eu atendo demandas no geral no consultório. Ultimamente, né, a agenda tá fechada, mas eu tô cadastrando pessoas para a lista de espera e é sempre um prazer estar aqui falando, né, sobre temas que são tão relevantes. Olá, pessoal. Meu nome é Marcela Oliveira, também sou psicóloga clínica, atuo pela abordagem da TCC, que é a mesma das meninas. Então, eu tenho foco em relacionamento e ansiedade. E eu faço lives aqui no TikTok toda quarta, quinta e sexta, individual, às 4h30 da tarde. Perfeito. Pessoal, vão me dando feedback aí, tá? Por gentileza. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e neuropsicóloga, tá? E faço lives aqui de segunda a sexta também, às 10h30 no horário de Brasília, trazendo vários temas aí pra vocês da psicologia. Inclusive, hoje iremos falar, né, desse tema tão importante aí, que é a questão da traição, sempre de acordo com a psicologia. Lembrando que, né, galera, a gente sabe que não estamos aqui para ditar o que é certo e o que é errado, a gente vai só conversar um pouquinho sobre a definição, né, para vocês terem esse entendimento. Mas antes, então, da gente começar, quero pedir para quem conseguir republicar essa live, republica para mim, por gentileza, tá? Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarelo que aparece aí na opção republicar. Vê quem consegue fazer isso pra mim, pra gente poder começar? Oi, Toy, seja bem-vindo. Aí, ó, a Rê conseguiu. Quem mais consegue republicar pra gente, pessoal, pra gente poder começar? Vamos todo mundo apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela. Certinho? Bom, e continuem nos likes. Vamos começar então, tá? Gente, primeiro, a gente precisa entender, a gente precisa começar do começo, né? O que de fato é uma traição? Porque, às vezes, o que é traição pra mim não é a mesma coisa que é pra você, né? Então, eu quero até que vocês coloquem no chat o que vocês consideram traição na visão de vocês. Coloquem aqui pra gente ter esse conhecimento geral, tá? Isso é uma coisa, pessoal, que parece muito óbvia, mas não é, se a gente parar pra pensar na definição da traição. Porque tem casal, por exemplo, que acha que traição é só a pessoa ficar com outra. Por exemplo, né, beijar, fazer alguma coisa aí. Tem outras pessoas que basta uma conversa ali escondida, vamos dizer assim, ou então um segredo que a pessoa guardou, um like
insistente que ela deu numa rede social, e isso pra ela também, enfim, já é traição, vamos supor, né? Tem também quem sente que traição é quando o parceiro ou a parceira acaba se envolvendo emocionalmente, por exemplo, com alguém, mas não necessariamente fica com ela ou tem algum contato. E também tem um tipo de traição que quase ninguém fala, mas eu achei válido a gente trazer, que é sobre a traição financeira também, né? Tem pouca gente que fala sobre isso. Mas o que que é? Basicamente é quando então a pessoa, ela esconde dívidas, ela gasta escondido, ela usa o dinheiro de uma maneira mais desonesta, vamos supor, sem contar nada. Ou seja, resumo, não dá pra gente dizer isso é traição e aquilo não é. Tá, pessoal? O que vale é o quê? É o acordo que aquele casal, então, ele tem, beleza? Se esse acordo, ele se quebra, se existe quebra de confiança, já pode ser entendido como uma traição, igualzinho que a Lisiane colocou aqui pra gente. Quebra de acordo e contrato que o casal tem, exatamente, quebra de confiança aí, tá? Isso é muito importante a gente entender. Outra coisa... Agora tem muita gente que pergunta, né? Mas por que que alguém trai? A gente vai passar um pouco por esses pontos, tá? E aqui é muito importante eu deixar claro sempre pra vocês que a gente não tá arrumando desculpa, que a gente não tá passando pano, né? Na verdade, a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, porque assim, se a gente não define o que leva alguém a uma traição, gente, a gente acaba só apontando o dedo de fato e não olhando pra raiz. O que tá acontecendo? Então, assim, possíveis motivos, tá? Não necessariamente são esses, mas vamos falar de uma maneira geral. Muitas vezes a pessoa acaba traindo, por exemplo, porque ela sente que falta carinho, que falta atenção, ela sente falta de se sentir desejado ou desejada, também acontece, né? Em alguns casos aí a traição ela vem também como uma questão de busca por validação, né? Isso acaba acontecendo, deixa eu fechar ela. Busca por validação, então aquele pensamentozinho, né, de eu preciso sentir que eu ainda sou importante, que eu ainda tenho valor, enfim. Então isso acontece bastante, né? Tem a questão também da pessoa não saber lidar com frustração dentro do relacionamento, e aí ela também pode acabar, obviamente, traindo. Então, assim, tem questão de impulsividade, enfim, gente, muitas questões. Tem a parte dos padrões também familiares, né? A gente já falou em outras lives sobre isso, da pessoa que cresceu aprendendo que fidelidade realmente não é uma prioridade. Também existe, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte aí da visão, né? De quem trai, mas também de quem é traído. Porque é o seguinte, não pensem que a pessoa que comete, né, faz uma traição, ela necessariamente vai sair de boa, vai sair feliz por ter feito isso, né? Muito pelo contrário, tem pessoas, gente, eu vejo isso na clínica também, que acabam traindo e se sentindo super mal depois, sabe? Vindo uma culpa, vindo uma voz na cabeça de... Nossa, o que eu fiz? Às vezes vem a vergonha, né? Vem o medo de ser descoberta, de ser julgada. E em vez dessa pessoa ela encarar de frente, ela arcar com as consequências disso também, às vezes ela tenta se enganar, né? Tenta trazer aquelas frases de foi só uma vez, não tem nada a ver, eu tava precisando de uma atenção, enfim. Famosa tentativa de justificar, né? E outra coisa importante, e pra quem é traído? Que é legal a gente falar também sobre esse cenário. Lá, a Fábia, eu traí e me sinto super mal até hoje. Pra quem é traído, gente, o impacto também é extremo, né? A confiança, ela acaba indo embora, né? Acaba sendo quebrada. E aí não é só o parceiro que tem a quebra de confiança, mas a pessoa ela passa a desconfiar de tudo, de todos. Então tem esse impacto também, a autoestima, igual a gente sempre fala, despenca. A gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Então, o que acontece em alguns casos quando a gente fala da traição? É como se a pessoa tivesse o chão de fato puxado ali, né, debaixo dos pés dela, e ela tem que reaprender a se levantar. É isso que acontece, né? Outra coisa, tá? Que eu também acho muito importante a gente trazer, só pra gente iniciar o tema aqui da nossa live. Um jeito simples da gente entender, gente, é que muitas vezes a traição, ela não fala tanto da outra pessoa envolvida. Existe a questão interna da pessoa ali, né, que tá tentando preencher alguma coisa. Então, tá tentando buscar
alguma coisa, na maioria das vezes não tem a ver com o parceiro, tem a ver com a história da pessoa, com as dores da pessoa, as inseguranças da pessoa. Por isso que é importante fazer terapia, caso você, né, tenha feito isso ou esteja pensando em fazer, seja lá o que for. Só que eu sempre gosto de repetir, só para poder passar aí a fala para as meninas, porque senão eu vou entrar demais, né, como eu tô fazendo essa introdução. Mas sempre repetir para vocês, gente, entender não quer dizer justificar, tá? O fato da gente conversar sobre isso, sobre os motivos, sobre as consequências, que a gente vai falar sobre tudo isso hoje, não significa a gente estar afirmando que tá tudo bem trair. Muito pelo contrário, tá? Não tá tudo bem, até porque a dor é muito real. Enfim, então a gente escolheu esse tema porque é um tema que faz muito parte aí da vida das pessoas, então a gente achou válido trazer aí pra vocês, certinho? Bom, acho que da minha parte ficou isso, não sei como ficou a conexão aí, mas espero que vocês tenham ouvido tudo, tá bom? Ficou curtinha, mas consegui dar uma introdução aí ao tema, certinho? Passo então a minha fala. E o que acontece depois, né, da traição. Mas antes, muito obrigada, Ronaldo, pelos presentinhos. Mas antes eu gostaria que todo mundo republicasse a live, por gentileza. Todo mundo, vamos lá? Marcela, como que republica a live? Pressionou o dedinho na telinha, vai aparecer uma opção escrito republicar a live. É só vocês clicarem lá. Vamos ver, deixa eu ver quem consegue. Pressionou o dedinho na telinha, vai aparecer uma opção republicar a live. Deixa eu ver. O Ricardo... Não, peraí. Ricardo mandou um presentinho. A Cídia, muito obrigada por republicar. Mas quem, pessoal? Fábia, muito obrigada por republicar. Simone, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né? A Cris entrou. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar a minha parte. Eu vou falar sobre a dinâmica da relação e o que acontece depois da traição. Então, no meio da minha fala, eu vou trazer alguns caminhos possíveis para seguir quando acontece uma traição. Então, olha só. Primeiro momento, após descobrir uma traição, esse momento ele é marcado por um choque, por uma incredulidade. Então, sabe aquele momento que você lê uma mensagem e você começa a ficar sem chão? Esse é o momento que você descobre ali conversas íntimas e aí não vem aquele choque? Alguém já passou por essa situação? Deixa eu ver todo mundo interagindo aqui no chat. Alguém já passou por esse momento? Um momento de pegar coisas que você não queria ver. E aí, naquele exato momento, você ficar sem chão? Quem aqui já passou por isso? Pessoal, enquanto isso, bora de tap, tá? Enquanto o pessoal vai interagindo, bora de tap na telinha. Eu acho que, a Lena colocou, eu tô passando por isso. A Cris, sim. A Tatá disse, passei e fiquei incrédula na hora. E sim, Tatá, esse primeiro momento, ele traz um choque, ele traz uma incredulidade, um misto de sentimentos, exatamente. Então, esse choque, essa incredulidade é uma forma da mente nos tentar nos proteger. É como se a gente dissesse assim para nós mesmos, não é possível, não é verdade isso que eu estou vendo, só pode ser algum engano. E aí você fica tentando rever aquela cena ali e se pergunta de novo, o que está acontecendo? Porque a realidade simplesmente não se encaixa. Um exemplo muito típico é aquela pessoa traída que insiste em achar desculpas ali no parceiro pensando, ele deve estar estressado, ou foi só um flerte bobo ali, né? Então, isso não foi nada sério. Então, a gente tem essa tendência de ficar achando desculpas na pessoa, porque ali no primeiro momento, no momento de choque, é algo tão doloroso que às vezes nem mesmo a gente acredita que está passando por aquela situação. E aí a gente vai entrando em algumas fases. A primeira fase é essa fase do choque. Obrigada, Ronaldo. As meninas colocaram aqui,
Boa noite, meninas. De onde vocês são? Também sou psi. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ó, a Rafa é de São Paulo, eu sou de Minas. A Paty também é de Minas. Faz 5 dias que eu me separei, disse a Lena. Então, olha só, a primeira fase é a fase do choque. A gente acaba entrando num estado de choque sem acreditar naquilo ali que está acontecendo. E depois a gente começa a sentir, bem como a Tatá disse, um misto de sentimentos. Momentos de raiva, momentos de amor, momentos de vingança. Então, quando esse choque passa, vem aquele furacão de sentimentos, né? Você sente raiva o suficiente para querer jogar as coisas da pessoa pro lado de fora, né? Mas passa 5 minutos, bate uma saudade gigantesca e depois o medo absurdo de ficar sozinha. Então, assim, a traição ela vai trazer um impacto muito doloroso. Ela vai trazer um impacto emocional e ela vai mexer, né? Vai trazer um sofrimento emocional. Então, essa questão dos sentimentos é bem como a Tatá disse, né? A traição, ela não mata o amor na hora. Você ama a pessoa, mas ao mesmo tempo você odeia aquela pessoa. E aí começa a surgir o desejo de vingança, agora eu vou dar o troco, eu não quero passar por isso. E isso acontece numa tentativa de você começar a recuperar a sua autoestima que foi ferida, que foi quebrada. Por isso que a grande maioria das pessoas que são traídas tem esse desejo de se vingar. Inclusive, isso é uma negação inicial. E a psicologia explica isso, até mesmo Freud que pontuou isso, que isso é uma defesa psíquica. E Freud pontuou isso porque essa defesa é uma tentativa de proteger... Ih, gente, peraí, deixa eu tomar uma água. É uma tentativa de proteger o indivíduo de uma dor intensa. Porque a traição, ela vai trazer uma dor muito intensa. É algo que vai mexer ali com a nossa estrutura, é algo que vai mexer com a nossa identidade, vai mexer com a nossa autonomia e vai mexer principalmente com a nossa autoestima, que é aquele momento onde começa aquele diálogo interno da gente começar a se perguntar se, será que eu fui boa o suficiente? E às vezes a gente atrela a culpa para nós. E aqui eu tô trazendo uma situação de quem foi traído. E tem a parte também da pessoa que traiu, tá? Mas essa parte a Rafa falou, mas eu tô trazendo numa linguagem de quem foi traído. E assim, depois que a poeira baixa um pouco, depois que o casal reflete sobre aquilo que aconteceu, existem 3 caminhos a seguir depois de uma traição. E eu vou falar. O primeiro caminho é o término. Ou seja, quando tem uma quebra de confiança, às vezes essa quebra foi tão grande que não dá mais para juntar os cacos de vidro, não tem o que fazer. Então, às vezes a pessoa ela prefere a paz e a saúde mental dela do que ficar insistindo numa relação. Então, insistir na sua paz, na sua saúde mental é muito mais do que investir mais ali na relação. Por quê? Porque é algo doloroso. Então, acaba que se torna uma decisão consciente. Então, esse é o primeiro passo, principalmente para pessoas que não conseguem lidar com essa situação. Por quê? Existem pessoas que não perdoam. E existem aquelas pessoas também que perdoam uma traição. E tá tudo bem. Mas a pessoa que não consegue lidar com o perdão, que não consegue lidar com a quebra de confiança, o primeiro caminho é o término. Ó, o Ronaldo se identificou. Existe outro caminho também, por isso que eu falo. Existem vários caminhos após uma traição. Então, o primeiro foi o término, o segundo é o perdão. Então, existem casais, tá? Que decidem sim se perdoar, acreditar na relação. E às vezes são pessoas que acreditam que a traição foi apenas um sinal vermelho ali para algo que já estava muito errado, para algo que já não estava dando muito certo ali na relação. E a pessoa, o casal, toma a iniciativa de decidir recomeçar do zero. E aqui a gente está falando que não é sobre esquecer o que aconteceu, mas é criar uma nova relação. E levando em consideração que a traição não vai definir o futuro daquela relação. Deixa eu ver o que o pessoal falou. E também tem o terceiro caminho, que é o
é o pior caminho, que é onde a pessoa fica junto, ela vai optar por ficar com aquele parceiro ou com aquela parceira por medo. Medo de perder o status, medo de perder a família, medo de perder a casa. Mas é um problema que a pessoa não senta, não resolve, fica ruminando aquele problema. E são pessoas que ficam presos na desconfiança. E isso vai gerando um desgaste muito grande. Então, a pessoa traída, ela vive ali fiscalizando o outro. E quem traiu vai viver na defensiva. Então passa a ser um relacionamento totalmente disfuncional, porque a pessoa começa a viver ali no ressentimento. Ou seja, um exemplo é aquele parceiro traído, ele começa a ficar obcecado, vasculhando o telefone da mulher. E se o outro demora 5 minutos para responder, a briga ali naquele casal é certa. Então, assim, o relacionamento começa a ficar desgastado. E isso acaba se tornando uma prisão. Ó, Resgate colocou: a traição está atrelada ao caráter? Então, segundo a psicologia, existem coisas, tá? Nada justifica uma traição, mas existem coisas que explicam a traição. Segundo a psicologia, essa questão do caráter está ligada ao senso comum. Se você perguntar a qualquer pessoa que não tem um conhecimento teórico, o que ela vai falar? A traição está relacionada ao caráter. Tudo bem, mas para a psicologia não é só a questão do caráter. É questões de vício, questões de transtorno, é uma questão de carência. Então, tem várias coisas que não justificam uma traição, mas existem coisas para a psicologia que explicam uma traição, tá? Então, olha só, vou fazer uma pergunta e eu quero que todo mundo me responda. Quem trai uma vez, trai sempre? O que vocês acham sobre isso? Vamos lá, eu quero todo mundo dando opinião aqui. Quem trai uma vez, vai trair sempre? Ó, a Fábia colocou que não, a Carol já discorda, ela acha que sim. Depende, e o Ricardo já colocou não necessariamente. A Jane disse que com certeza, se a pessoa traiu uma vez, com certeza ela vai trair de novo. Deixa eu ver. O Ninho colocou sem dúvidas. A Braga já discorda, ela acha que não. A Tatá, a maioria. Marília disse que não, Tiara disse depende, a Camila disse que sim. Vamos lá. Então, olha só. Agora, todo mundo tem uma opinião sobre a traição. Agora eu vou trazer a opinião da psicologia. E, consequentemente, a resposta é depende. Por quê? Agora vamos questionar sobre isso. Se a pessoa te trai, pede desculpa da boca para fora, mas não reflete o porquê disso, não reflete o porquê que isso aconteceu, se foi um conflito interno, se foi falta de limite, se foi por uma impulsividade, a chance dessa pessoa te trair é gigantesca. Ou seja, isso mostra que a pessoa não mudou e que a possibilidade dela errar é muito grande. Agora, por outro lado, se a traição é um grito de socorro, e a gente fala, principalmente quem trabalha com relacionamento, que a traição é um sintoma do casamento. Se a gente está falando de um casamento que já estava morto, não justificando, tá, pessoal? Mas a pessoa, ela assume a bronca, ela assume a responsabilidade das consequências, das ações dela, e entende o que a levou. Isso pode ser um ponto de virada, mas é uma pessoa que vai assumir as consequências, vai aceitar, né, os acordos que a pessoa que se sentiu traída vai propor ali no relacionamento. Então, isso faz com que a pessoa reflita sobre o que aconteceu, que ela reflita sobre os comportamentos. Então, essa pessoa, ela vai gerar o autoconhecimento e a possibilidade dela refletir sobre aquilo
pode fazer com que aquele casal recupere o relacionamento. Marcela, qual que é a diferença disso? Primeiro, a pessoa que trai e diz a culpa é sua, você que não me dava atenção, essa pessoa tá te falando que ela não quer assumir a responsabilidade. Ronaldo, muito obrigada. Muito obrigada. Então, a pessoa ela não quer assumir aquela responsabilidade. Muito pelo contrário, ela quer jogar a culpa para você, sendo que foi ela que traiu. Agora, a gente precisa refletir sobre aquela pessoa que trai e busca terapia para entender o que levou ela a fazer isso, né? Se isso está relacionado com ela. Então, essa pessoa, ela assume a responsabilidade e busca por mudança. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a traição, ela não é uma sentença ali. Ronaldo, muito, muito obrigada pela sua gentileza. Mas se houver mudança real, é possível que aquele casal... Muito obrigada, Ronaldo. Se houver mudança real, é possível sim que aquele casal se reconecte novamente, mas é importante, tá, ter o empenho das duas partes, principalmente da pessoa que traiu ali no momento. Então a pessoa precisa assumir a responsabilidade, ela precisa se comprometer com a mudança e principalmente estabelecer um novo acordo que aquele relacionamento vai gerar ali no momento. Então, se a pessoa falar, eu te perdoo, eu tô disposta a lidar com isso, eu tô disposta a assumir essa responsabilidade, eu tô disposta a reconstruir a confiança novamente, então o que aquela pessoa te propor, você vai precisar estar disposto a seguir o que aquela pessoa te propor, tá? Então, olha só, agora voltando na pergunta, a traição tem a ver com a questão de caráter? Gente, para a psicologia, a traição tem a ver com várias questões. Tem a ver com baixa tolerância à frustração, tem a ver com impulsividade. E a impulsividade, ela está relacionada a alguns transtornos. Então, tem a ver também com busca constante de validação, principalmente se a gente está falando de uma pessoa que tem essa necessidade de estar sempre buscando por validação. Então, quando a gente encontra pessoas assim, o risco pode aumentar, né? O risco de repetição, porque essas pessoas, ela tem essas questões que acabam influenciando o ato ali. No entanto, quando a pessoa vê ali sobre os comportamentos, né, tenta ver o que pode levar ela a trair e ela realmente buscar ajuda, buscar terapia, então isso pode reduzir significativamente a probabilidade de isso acontecer e não se tornando um padrão. Então, eu vou passar minha fala agora para a Paty, tá? E quem quiser mandar pergunta, já manda aqui que a gente vai respondendo no final da live. Então, sobre os caminhos para reconstrução, e aí, após uma traição, o que a pessoa traída tem que fazer? O que a pessoa que traiu também precisa fazer? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses aspectos. As meninas pontuaram muito bem com relação a caráter, o que leva à traição e tudo mais, mas a gente precisa falar aí a partir de agora. Patrícia, então houve a traição, fui traída, o que eu faço a partir de agora? Primeiro lugar, pode existir aí um sentimento de culpa. Então a vítima, quem foi traída, pode olhar para si e questionar. Poxa, será que eu tive alguma influência com relação a essa traição? Será que foi porque eu parei, depois da maternidade eu não cuidei mais do meu corpo, eu me dediquei exclusivamente à maternidade? Será que tem relação comigo? Alguma coisa que eu deixei de fazer? Então, a gente precisa pensar que a traição, ela é uma escolha. E a pessoa que traiu, ela precisa ser responsabilizada por tal. É claro que a gente não vai aqui falar o que é certo, o que é errado, levantar nenhuma bandeira, porque a gente não está aqui na posição de juízas, e sim de psicólogas, de entender que sofrimento está gerando na pessoa que foi traída ou aquela pessoa que traiu está buscando por ajuda psicológica, o que ela passou para poder, de fato, chegar a consumar um ato, chegando à infidelidade. A Rafa trouxe para a gente a questão da
traição financeira, que é pouco falado sobre isso, né? Então pensa, o casal que faz compras escondido, se endivida, e o outro fica sabendo quando as coisas já estão bem ruins, isso também é uma forma de infidelidade. E um ato corajoso, né, de quem traiu, de fato buscar por ajuda para entender por que tem esse hábito, que não é um hábito saudável, visto que é um relacionamento tradicional, né, gente? A gente não tá falando de relações não monogâmicas aqui, a gente tá falando de um relacionamento tradicional. Então é um ato de coragem, né, dessa pessoa que admite que de fato traiu e busca por ajuda. Mas para a pessoa que foi traída, a gente precisa fazer uma reconstrução de autoestima, porque a pessoa ela questiona o seu valor. Ela pode se sentir inferiorizada, diminuída, que não é tão importante assim para o outro, mas não tem relação muitas vezes com as atitudes dela, pode ter relação de fato por ser uma dificuldade do outro ou da outra pessoa, né? Não é só homens que traem, mulheres também traem. Então vamos pensar que num contexto familiar pode ser normal a traição. Então a vó traía, a mãe traía, aí a filha também trai. Né? A gente não tá aqui justificando, mas é uma explicação do porquê deste comportamento. Às vezes a pessoa ela veio de um contexto familiar que propicia traição, que é permitido entre aquele grupo. Então ela acaba fazendo da mesma forma. Então a gente precisa procurar saber quais são as causas, né? O que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude? A Marcela pontuou muito bem, né, os possíveis cenários aí. Então, a gente precisa, de fato, acolher sem julgamento e procurar ajudar quem está em sofrimento. Seja a pessoa traída e seja quem traiu. Para a pessoa que traiu, vale aí também a questão de buscar por ajuda psicológica, porque se a gente não trabalha, isso pode se repetir se for algo crônico. Né, se for um hábito, isso pode se repetir. Quando a gente fala pode, a gente não está afirmando, a gente não está colocando uma certeza. A gente está falando aqui de uma possibilidade, de uma variável. Comportamentos, quando não são trabalhados, eles tendem a se repetir. Então, se eu desenvolvo um quadro de compulsão alimentar e eu não trabalho, eu vou ficar refém da alimentação. Então, a gente precisa também pensar o quanto que aquele ato de trair ele pode ser algo crônico na vida da pessoa e o qual ela vai precisar de ajuda aí, psicológica, familiar e tudo mais. E pensando no aspecto do casal, vamos pensar no casal que... Parabéns, Ronaldo, por contribuir pela meta da Rafa. Obrigada aí pelo apoio. Ele vai bater sua meta, viu, Rafa? Tá quase. Obrigada por ser um apoiador da saúde mental. E pensando também, galera, que quem traiu precisa assumir a responsabilidade. Não vai adiantar ficar com um discurso pronto de que, porque ela não me procurava mais, porque ela não tinha mais vínculo comigo, ou porque ela só queria saber das crianças, ou vice-versa, né? Não vale ficar aí nessas desculpas vazias. A pessoa que traiu, ela precisa de fato se responsabilizar, ainda mais se ela quiser restaurar a relação. E para o casal que escolheu seguir adiante, que sim, tem casais que escolhem, que entendem que foi um momento de fragilidade, que vale a pena, diante de tudo que eles viveram, atravessar por essa fase e restabelecer o vínculo. Não é fácil, a gente sabe disso, que uma vez que a confiança é quebrada, ela leva tempo para ser restabelecida, mas é possível. Então, a gente vê casais buscando por apoio psicológico, na terapia de casal, inclusive. Aí a Marcela vai ter mais propriedade para falar sobre isso, né? Ela também faz esse atendimento a casais, ela foca em relacionamentos. Mas a gente tem casos de sucesso de pessoas que buscaram por apoio, por terapia, saíram do lugar ali de vítima da própria história, né? Para quem foi traído, a pessoa se responsabilizou, entendeu qual que é a fraqueza, qual que é a dificuldade, às vezes está relacionada à autoestima também, então reestruturou isso na terapia individual, foi para terapia de casal para melhorar a comunicação, que muitas vezes falhas na comunicação pode gerar traição. E aí esse casal faz o quê? Restaura o casamento, restaura a relação. Eu já vi vários depoimentos, inclusive em redes sociais, de pessoas que de fato encararam isso de frente,
unidos, restabelecendo a confiança, fazendo acordos, escolhendo confiar. E, de fato, aí a gente teve aí uma relação restaurada e bem-sucedida. Agora, mais cedo eu estava conversando na live sobre não vale a pena a gente ficar num relacionamento apenas pelos filhos, vivendo um relacionamento de fachada, de aparências, cada um dormindo em um quarto. Porque, pensa só, crianças, elas aprendem por aquilo que elas veem os adultos fazerem. Olha a referência que elas vão ter de relacionamento. Podem se tornar adultos que não querem uma relação, porque percebem que os pais brigam, se desentendem, não são unidos. Às vezes a gente acha que eu estou sacrificando em prol dos meus filhos, mas na verdade a gente pode estar prejudicando e mais tarde esses filhos vão ter que ir para terapia para lidar com o fato de que os pais não tinham um casamento feliz. Então gostaria muito que vocês pensassem por isso também, que não vale a pena permanecer num relacionamento de fachada, pensando em preservar os filhos, que na verdade a gente não está preservando, não. A gente pode estar adoecendo os filhos. E eu gostaria de fazer um fechamento com uma reflexão. A traição, ela não é uma sentença, né? Ela tá ali para poder revelar alguma fragilidade do relacionamento ou da pessoa em si, né? Da pessoa que traiu. Às vezes é uma fragilidade crônica, ela já tem esse hábito e o cônjuge às vezes não sabia. Mas é um evento doloroso, a gente não pode descartar isso. Vai gerar dor, vai gerar sofrimento, questionamento, fragilidade da relação, mas que pode ter um final de ciclo e um recomeço de uma fase. Seja um recomeço juntos, restaurando a relação, ou um recomeço individual, onde cada um vai trilhar um caminho. Então a gente precisa enxergar as coisas que nos acontecem como possibilidades. Poxa, eu entendi que essa relação, ela não serve para mim, porque ela não carrega os meus princípios, então eu tenho a oportunidade de recomeçar? Ou não, eu vou lutar pela minha relação, já que ele está disposto também, eu também estou, vamos resgatar a relação. Então a gente precisa ver como oportunidade, uma oportunidade de crescimento, seja individual ou junto, enquanto casal. E o que vai definir se vai dar certo ou não são as escolhas. A consciência, a restauração da confiança, e é necessário também confiar no processo. Finalizo aqui. Tivemos perguntas? Mas o pessoal dando a opinião deles ali, né? Relatando algumas... igual, vamos ver. O Júlio colocou: hoje estou assim, levando um casamento pelo meu filho, sobre o que você falou ali, essa parte. A Sônia também deu a opinião dela em relação a isso. Pessoal, agora a gente vai abrir, né, para vocês, sobre vocês... Enfim, podem colocar as dúvidas que vocês tiverem relacionadas à temática, né? Lembrando que questões bem pessoais é legal fazer terapia, levar para terapia, mas se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma coisa que a gente explicou, algum termo, alguma coisa do tema mesmo, fiquem à vontade. Vamos ver se a Tatá pode mandar, Tatá, sua dúvida. Ô, Rafa, antes de responder a pergunta da Tatá, o Júlio trouxe essa questão que a gente bem como a gente pontuou aqui, né? A Paty trouxe essa questão e eu falei sobre esse caminho. Eu trouxe 3 caminhos aqui a ser seguidos após uma traição, porque ele se identificou com a temática aqui. Então, olha só, hoje ele leva um casamento, né, por conta do filho. Só que a gente precisa entender que a criança, ela também sente a atmosfera que está acontecendo ali. Então, ela sente o clima que está acontecendo. Ela vai crescer num ambiente onde você está incrédulo ali do relacionamento, só levando o relacionamento por conta do filho. E a gente acha que isso não vai trazer nenhum impacto na vida da criança, porque traz sim, a criança sente, ela consegue perceber o pai e a mãe afastado, ela consegue perceber que os dois não têm comunicação, e isso é muito importante, a gente ponderar isso como algo importante, porque a forma como a gente se posiciona é a forma como os nossos filhos, né, ou seu filho te vê também. Então, para ele crescer em um ambiente onde o pai e a mãe não se comunicam, onde o pai e a mãe estão conectados, estão compartilhando a mesma casa, a mesma cama,
mas na verdade estão distantes emocionalmente. E a gente tem, né, essa inocência de achar que eles não vão perceber, por mais que a gente faça um teatro ali, né, por mais que a gente faça uma atmosfera ali para eles não perceber, mas no fundo eles percebem. E às vezes, em vez de proteger, você tá, né, não tá ajudando tanto, porque isso pode trazer um impacto negativo na saúde emocional ali do seu filho. Só queria pontuar isso, porque tem muitas pessoas, né, que vivem nessa prisão por conta de status mesmo. Então a pessoa, ela perdoa a traição, mas porque ela tem uma casa a zelar, ela tem uma família a zelar. Às vezes é por questões financeiras. O Luiz, ele trouxe uma pergunta. Quem busca a traição por vingança, quais são as consequências? Nossa, Luiz, isso mostra uma fragilidade tão grande na autoestima, né, de quem se vinga. É uma forma de tentar justificar aquela dor vivenciada. Tem casal, né, que de fato um trai, o outro vai lá e trai para o outro sentir na pele, mas, gente, não é um comportamento tão imaturo a gente resolver as coisas dessa forma? Se a gente for pensar num comportamento mais funcional e racional, seria seguir. Né? Então, olha, não dá pra mim, eu não consigo aceitar o fato de você ter me traído, então eu prefiro seguir a minha vida, encontrar alguém que esteja mais conectado com os meus valores, que tenha as mesmas crenças que eu, os mesmos princípios, porque eu percebi que você não tem. Justificaria muito mais esse tipo de conduta do que ir lá e revidar. Né? A vingança, a gente percebe que ele é um comportamento imaturo, de alguém que está ali tomado pelo emocional, pela raiva, pelo rancor, e quer penalizar o outro. Essa pessoa ela pode ter vindo de um contexto de criação muito punitivo também, né? Em que os pais eles eram agressivos, castigavam severamente quando a criança errava. Então, assim, já que você errou, eu vou te dar o troco, eu vou te punir para você sentir. Então, tem pessoas que veem isso como uma forma de disciplinar. E a gente sabe que não é funcional. Legal, é isso. É isso. E muitas vezes fica até uma autossabotagem, se a gente parar pra pensar, né, Paty? Porque a pessoa depois, gente, a autoestima acaba enfraquecendo do mesmo jeito, essa traição vingativa, se a gente parar pra pensar. Já causa culpa, pode causar arrependimento também, porque na hora da raiva até parece justo, né, eu fazer igual. Aí depois a consciência pesa. Tem gente que acontece exatamente isso. E aí, ó, olha só, é uma questão. Então vira um ciclozinho de ressentimento. Deixa eu ver. O Wesley disse até onde vai a empatia do parceiro frente à traição no transtorno afetivo bipolar ou borderline. Wesley, a gente falou isso no comecinho da live sobre a questão de contrato, né? Que deve ter ali até onde vai o limite de uma coisa ou outra, depende muito do casal. Independente do transtorno, ainda assim isso precisa ser alinhado em acordos. Por exemplo, tem uma menina aqui no TikTok que ela é diagnosticada com bipolaridade e num episódio de mania ela traiu, né? E o parceiro, no caso, entendeu, acabou perdoando, porque na relação deles, em específico, aquilo foi algo que ele conseguiu ter um entendimento. Mas não é regra, entende? Então, assim, independente de transtorno ou algo nesse sentido, vai depender muito do alinhamento. Não tem essa de isso aqui é traição, isso não é, porque para cada casal é uma coisa, entende? Acho que deu pra responder, né, de uma maneira geral. Rafa, é importante ressaltar que o border ou bipolar é importantíssimo estar em acompanhamento profissional, exatamente para a pessoa aprender a lidar com a impulsividade, porque a gente compreende que são questões que pode repetir um ciclo ali de uma traição, pode levar uma pessoa à traição, então é importante que essa pessoa também busque por ajuda. Com toda certeza. Os dois, né, no caso. A pessoa com o diagnóstico e o parceiro também. É isso mesmo, gente. Isso que a Marcela falou muito real. Precisa todos estarem em acompanhamento, né, Luiz? Não só o border, mas... O Wesley, ele trouxe, sim, né, nem todos têm essa noção. Noção tem sim. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Tem dificuldade em lidar com a impulsividade, são coisas diferentes. Mas a pessoa que tem que é border, que é bipolar, eles são conscientes, né? Eles têm um padrão de comportamento, apresentam dificuldades,
né? Que pode sim acabar acontecendo da pessoa ir lá trair, igual esse exemplo que a Rafa trouxe, do exemplo da mania, né? Mas consciência a pessoa tem sim. Então é importante buscar por ajuda. Por isso que eu falo, questões assim é importante fazer acompanhamento profissional. Legal, legal. A Tatá, eu acho que a pergunta dela não deve ter chegado. Acho que talvez ela deve ter tentado fazer, mas não veio aqui pra gente no chat, eu acho, né? Não sei. Deixa eu ver. O que mais? Acho que a gente não teve mais perguntas, né? Pessoal, tem alguma. Que me refiro a parceiros ou até a pessoas sem diagnóstico. Mas, Wesley, todo mundo que trai tem a consciência do que está fazendo. Pode ser que foi uma ação impulsiva, não refletiu direito, né? Não pensou antes de agir, mas a pessoa tem consciência no que ela está fazendo. Ela sabe que é errado. Ela sabe que está desrespeitando a relação. Mas ela vai ali guiado pelas emoções, pelo prazer, pelo que ela está sentindo. Mas, assim, as pessoas têm consciência de fato. Por mais que seja alguém não diagnosticado, a gente tem parâmetros sociais que nos alertam que isso não é uma conduta aceitável. Pelo menos nas relações tradicionais não são. Então, acho que não seria uma justificativa, né? Verdade, legal, legal. Obrigada quem tá curtindo a live, sejam bem-vindos. A Tatá tá tentando mandar a pergunta dela. Tatá, não tá subindo a sua pergunta. Deve ser alguma coisa que você tá colocando e o chat tá barrando. Tenta mudar alguma palavra. números. Uhum. Aí, ó, acho que chegou a pergunta dela. Seria possível o homem trair por autoafirmação de opção? Não entendi. Vocês entenderam? Autoafirmação de opção? Como assim? Para se autoafirmar enquanto... Gente, tinha um contexto antes, né, de que o homem bom era o homem másculo, né, o homem masculino ali, viril, era aquele que bebia, batia na mulher e nos filhos e traía. Então a gente tem essa concepção lá arcaica, né, gente, histórica, nossa história tá manchada aí por essa visão social. Mas isso vai caindo por terra com o passar dos anos, a gente vai entendendo quão esse comportamento é disfuncional e nem seria uma forma de justificativa mais, né, Tatá? Antigamente, as mulheres, tradicionalmente, elas até passavam pano para isso, tipo, é porque a gente não dá conta deles mesmo, né? Eles têm muita libido, deixa eles ir pra rua, pelo menos eles dão sossego. Então, assim, você vai ouvir a sua avó contando histórias assim, a bisa, mas nos tempos mais atuais, nos dias de hoje, a gente já não tem mais essa passação de pano, não, né? Mas antigamente, sim, a gente tinha essa validação social para a traição. Perfeita colocação, Paty. Eu lembrei desse conto, né? A gente aprendeu isso na faculdade, essa questão, né? Então, isso que você trouxe é muito importante. Ó, a Laine, perdão, Garcia trouxe. Já tentei perdoar, mas nunca sai da cabeça e fica voltando a dor. Como manter a relação? Laine, se você tem o desejo de continuar na relação, mesmo após o ocorrido, então é importante que você busque por ajuda profissional para tentar lidar com isso. Por quê? Você vai precisar lidar com o perdão, você vai precisar... Porque, olha só, a traição, ela vai trazer um impacto. Então, tem muitas pessoas que falam, né, que quando são traídos, a confiança nunca mais é a mesma. Então, vai precisar reconstruir essa confiança de novo, vai precisar estabelecer acordos novamente, então muita coisa vai precisar acontecer. E aí a Paty trouxe uma questão, né, sobre a questão do relacionamento. Às vezes eu atendo mulheres, né, que elas falam, Marcela, olha, eu quero a decisão de tentar mais uma vez. Eu quero ver como que vai acontecer, então eu quero dar mais uma chance pro meu relacionamento. E aí eu sempre faço a pergunta, ó, tá disposta a lidar com as consequências? Por quê? Porque vai ter consequência disso. Não, eu quero tentar mais uma vez, eu estou disposta a lidar com as consequências, eu estou disposta a lidar com isso, eu acho que eu consigo, eu quero lidar com o perdão, eu quero desenvolver o perdão novamente. E
Isso seria um problema? Não, não seria um problema, tá tudo bem. Assim como existem mulheres que tomam a coragem de falar, Marcela, eu não consigo lidar com isso, então eu quero buscar novas formas, né, de me reconhecer novamente, mas não ter que lidar com essa situação. E tá tudo bem. Deixa eu ver aqui se tivemos mais perguntas. Boa noite, quem tá chegando. A Camila, o que vocês acham das mulheres que testam o marido? Como assim, Camila? Por questão de insegurança? Teste de fidelidade, sabe? Ah, tá. O que a gente acha? Bom, a gente tá aqui falando, né, sobre traição de acordo com a psicologia, mas Mas pode qual falar, que é o Mar. objetivo? Qual que seria o objetivo? Isso está refletindo sobre a sua insegurança? Você tem motivos para isso acontecer? Porque se a gente fica tentando testar o parceiro toda hora, às vezes sem ter evidência daquilo, isso diz muito mais sobre as suas feridas, muito mais sobre a sua insegurança do que sobre a relação. Agora, existem motivos para você ficar testando, para você ficar colocando a fidelidade em prol ali todas as vezes? São pontos que a gente precisa questionar. Legal, é isso. O Wesley trouxe no narcisismo, que é bem citado, como ter uma vida normal com esse tipo de pessoa quando há traição. Wesley, a gente sempre tá batendo na tecla da importância da terapia, né? Até porque cada caso é um caso e quando a gente fala, né, nesse sentido no narcisismo, e a gente fala, né, os traços narcisistas e tudo mais, como ter uma vida normal. Não existe aquela formulazinha mágica, né, aquela receitinha que a gente traz, pra você ter uma vida normal, você vai lá e precisa fazer isso, né? Existem alguns direcionamentos, mas é claro, cada caso vai ser um caso. A gente precisa entender a dinâmica, né? Mas conseguir entender a sua pergunta de qualquer maneira. Porém, é bem complexo. Deixa eu trazer uma resposta pro Wesley. Eu quero devolver a pergunta para ele. Dá para viver uma vida normal com um narcisista? Será que é possível? Boa pergunta. É isso, eu acho que é melhor essa pergunta. O narcisista, ele vai pintar com a sua vida. Então, não é sobre... Aí, no caso do narcisismo, ele vai te trair. Gente, mas dá para viver uma vida normal com um narcisista? É possível isso? Real, ótima reflexão. Só dá pra ver a melhor forma, né? Igual no caso do Wesley trouxe, né? Com o narcisismo. A melhor forma de viver é você sair do narcisismo, não ter que lidar com isso, né? Porque não tem como, gente. Quando a gente fala de narcisismo, é um caso bem mais abaixo. São comportamentos bem tóxicos. Viver bem longe lá, Renata. A Tatá completou, né, a pergunta dela. Ela estava mencionando relacionado a uma pessoa que não sabe sobre a sua opção sexual, se ela pode ter uma tendência a trair. O que vocês acham? Não acho que exista uma correlação, né? E tomar cuidado com o termo a gente não usa o termo opção sexual, tá? É orientação, no caso. A gente não usa mais. Só que, de fato, não acho que existe uma correlação tão direta em relação a isso. O que vocês acham? Eu não consegui ver algum tipo de relação para se autoafirmar em relação à sua orientação. A pessoa que tem, né, essa questão da orientação sexual, eu acho que nada justifica uma traição. Tudo bem, você pode estar em dúvidas sobre o que você gosta, se você gosta de homem, se você gosta de mulher, mas que você, então, estabeleça tempos específicos, né, para se conhecer, então quando você estiver se relacionando com uma pessoa, você vai precisar entender que o acordo com aquela pessoa vai existir, e isso, o fato de você não se conhecer, não entender muito bem sobre a sua orientação sexual, não justifica o fato de você ter que trair a pessoa. Então, assim, hoje eu tô me relacionando com mulher, tudo bem, você vai se relacionar com mulher, vai ver se aquilo ali faz sentido para você, mas isso não se justifica você machucar aquela pessoa porque você não se conhece.
Você não sabe qual que é a sua orientação sexual. Agora, se você falar, olha, não tá fazendo sentido, não tá fluindo, não sei se eu me conheço, e aí se você quiser ter outros relacionamentos, tudo bem, mas isso não justifica você ter que ferir uma pessoa porque você não se conhece. Legal, agora foi respondida aí a pergunta da Tatá. Isso mesmo, acho que ela perguntou, né? Essa linha de raciocínio. Deixa eu ver. Gente, lembrem-se de perguntas relacionadas ao tema, tá? Outros tópicos vocês podem aparecer nas nossas lives individuais que a gente traz vários tópicos e tira as dúvidas de vocês, certinho? Perguntaram ali do narcisista e tal. A gente explica um outro momento, certinho? Aí, ó, gostaram da sua resposta, Renato, Luiz. Também gostei da resposta. Gente, mais dúvidas? Tem mais dúvidas relacionadas ao tema? Teve alguma que a gente não viu? Se a gente não viu alguma, manda de novo, escreve de outro jeito. Não sei, porque às vezes a galera pergunta, mas de fato não chega. Ou estão mais quietinhos mesmo. Mas, de qualquer maneira, caso vocês tenham, podem mandar, tá bom? Ó, Wesley perguntou, traição. Wesley perguntou, traição tem perdão? E aí, meninas, o que vocês acham? Depende do caso, depende da pessoa, né? De fato. Depende de como você vai lidar com as consequências, de como você vai enfrentar essa situação, né? Então vai depender vai ter várias coisas aí que vão depender, né? Então, assim, vai depender da causa. Tem pessoas que perdoam e tem pessoas que. Tem uma pessoa que tá aqui na live, se eu não me engano, a Jane, ela parece que não perdoa. Então, assim, mas ela tá o tempo todo aqui, ó. A Wesley perguntou, vocês perdoariam? Wesley, olha só, eu vou falar sobre mim, tá? Porque as pessoas realmente perguntam essa questão. Primeiramente, eu acho que não está atrelado aos meus valores. Eu acho que é uma coisa, principalmente, a gente precisa entender. O psicólogo, ele tem uma visão diferente do senso comum, né? Tanto que se você perguntar sobre o senso comum, sobre traição, ele vai falar assim, falha no caráter, porque é a única coisa que ele sabe, né? Já o psicólogo, não. O psicólogo, ele já tem uma visão técnica, teórica sobre a traição. Mas eu acho que isso vai depender muito do contexto, vai depender se aquilo ali está alinhado aos valores da pessoa, se a pessoa está disposta a lidar com aquilo, se a pessoa quer vivenciar aquilo na vida dela. Então, assim, não tem como te trazer uma resposta de certo ou errado. É bem como a psicologia traz. Depende. Isso vai depender de várias situações, até porque a traição, ela envolve várias coisas. Ela envolve quebra de confiança, ela envolve a perda ali até mesmo da identidade. Então, você vai estar disposto a lidar com um diálogo interno que vai acontecer depois de uma traição? Como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Você vai conseguir lidar com esses pensamentos? Porque esses pensamentos, segundo a psicologia, a gente compreende que isso vai contribuir para emoções e essas emoções, né, peraí, fugiu o nome aqui da minha cabeça. Vai conduzir as nossas ações. Então, se você pensa o tempo todo que você não é o suficiente, você vai se sentir inseguro. A partir do momento que você se sente inseguro, o que você vai fazer? Você vai sabotar aquele relacionamento. Então, será que vai fazer sentido você estar naquele relacionamento? Então, assim, não tem como trazer uma resposta. É um famoso depende mesmo. Fica a reflexão, né? Cada um vai sempre ter uma opinião diferente. Lembrando que uma coisa que falaram aqui no chat mesmo, né? Perdoar não significa manter, de fato, o relacionamento, né? Manter a pessoa na sua vida. Você pode perdoar e cada um seguir seu rumo, ou não. Ou você não perdoa e cada um segue. Eu lembro que a Manu, ela fala muito sobre isso, né? Na live dela, sobre os 4 caminhos ali da traição, né? Que é o perdoar e continuar, perdoar e não continuar, não perdoar e não continuar, e não perdoar e continuar. Então, assim, existe essa questão também, né? A Renata, resumindo, dá muito trabalho. Se você acha que vale a pena, bora buscar terapia. É isso. Boa, ótima, Rê. Acho que é isso, resumidamente. A Tatá disse. A Tatá também já disse a experiência que ela teve com essa questão. Já perdoei e hoje não perdoo mais. Por quê?
a experiência que ela teve de perdoar não fez tanto sentido. Mas na vida de outras. Gente, pra que vocês acham que existe terapia de casal? Às vezes tem pessoas que querem reconstruir o relacionamento. E eu conheço pessoas, sim, que reconstroem o relacionamento após uma traição. E aí vai muito da pessoa. Agora, não é sobre romantizar, não é sobre trazer. É sobre como você está disposta a lidar com aquilo. Se aquilo não está atrelado àquilo que você acredita, tá tudo bem também. Ela tá com A a Braga testa. estudar psicologia. Eu vi aqui que o. Como que é o nome dele? Anthony. Ó, se perdeu aí no meio, ó. O Anthony, ele mandou ali. Ó, traição sempre é bem planejada ou acontece de repente? O Anthony perguntou lá em cima, a gente acabou. Pessoal. Perdão. Qual que foi a pergunta do Anthony? Ele perguntou se a traição é sempre planejada ou acontece de repente. Assim, de forma impulsiva, né? E na realidade, se a gente parar pra pensar, não é tão simples assim. Porque traição pode acontecer de vários jeitos. Em alguns casos pode ser planejada, em outros pode ser mais impulsiva, essa sensação de do nada, né? Mas mesmo quando é de repente, gente, se a gente parar pra pensar, sempre tem algo por trás, que foi o que a gente falou desde o começo da live. Já tem um terreno preparado. É fragilidade na relação, igual a gente falou, é carência, é insatisfação. Sempre vai ter alguma coisa nesse do nada, nesse de repente aí também, Baixa tá? tolerância, frustração, Exato, baixa não é de um dia pro O outro, Ricardo né? perguntou, o Ricardo perguntou se quem foi traidor quer ouvir opinião de psicólogo. Sim, sim. Só que a gente compreende que o bom psicólogo não traz opiniões. A gente precisa fazer aquele paciente refletir sobre as consequências, sobre os comportamentos, sobre ações dele. Então, quem traz essa resposta para o set terapêutico é o próprio paciente. A gente só orienta, mostra caminhos e possibilidades, mas a escolha quem faz é o paciente. Ah, legal, é isso. Ah lá, o pessoal tá falando se perdoa ou não perdoa no chat. Tá dando opinião, ó lá, deles. E aí, bem isso, gente, é bem particular. Isso, resumindo, dá muito trabalho. Se você acha que vale a pena, bora buscar por terapia. É isso aí, pessoal. Basicamente. É isso, gente. Então, assim, ó, pessoal, quero até, enfim, aproveitar esse finalzinho. Vocês querem falar, meninas, dos dias das lives de vocês enquanto isso? Aproveitem enquanto a gente tá falando, gente, para vocês mandarem as perguntas finais. Caso vocês não tenham mais dúvidas, a gente encerra, mas a gente vai dar os recados finais. Enquanto isso, aproveitem. Vamos ver. Se eles não mandarem nada, a gente... O Ricardo. Que brabo, as psis que lutem. Pessoal, eu faço lives de segunda a sábado, tô tirando o domingo aí de folga, ao 12h30. Só dia de segunda que varia o horário da live, porque eu dou aula numa plataforma sobre TDAH, então eu não consigo vir ao 12h30. Então, ou eu venho às 8 ou eu venho às 15, mas eu aviso antes, tá bom? E eu falo de temas em geral, eu falo sobre TDAH, sobre TEA, então me segue, me acompanha nas minhas redes sociais aí para você ficar por dentro. Eu também faço live aqui na plataforma, toda quarta, quinta e sexta, às 4h30. Eu também trago assuntos sobre relacionamento, sobre ansiedade, que é o meu foco de estudo. Então, toda quarta, quinta e sexta. Legal, perfeito. E pessoal, para vocês seguirem todos os perfis, é só clicar na janelinha de cada uma que vocês já conseguem, tá? Caso alguém tenha dúvida aí de como é que faz para seguir a Paty, a Marcela, é só clicar na janelinha e colocar ali para seguir. Oi, Bruna, quanto tempo? Seja bem-vinda. E eu também faço lives aqui de segunda a sexta às 10h30 de manhã, né, no horário de Brasília. Também trago vários temazinhos variados aí pra gente conversar e tira dúvidas do pessoal, né? Todas nós tiramos dúvidas do pessoal enquanto a live vai acontecendo. É mais no quadro mesmo hoje que a gente sempre faz esse foco maior para não perder a linha de raciocínio e não acabar se perdendo, né? Vai estar gravada assim, Luiz. Eu jogo lá no YouTube a live, tá bom?
A Tatiana trouxe, eu não entendi esse tema de vocês hoje. Qual que é a dúvida? O que aconteceu, Tati? A gente trouxe o tema sobre traição. E aí a gente refletiu sobre tudo isso. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, você pode ir lá no YouTube depois assistir desde o começo. Pra galera que chegou agora, chegou no finalzinho ou no meio, enfim. Certinho? Arrei os emojizinhos. Mas é isso. Bom, é isso eu acho, né? Acho que não tem mais perguntas por hoje. Acredito que não, né? Vamos então descansar. Aí, que amanhã, né, ainda tem o restante da semana. Pessoal, quero saber o que vocês acharam da live. Vocês gostaram? Deem um feedbackzinho aí. E pra gente poder ir, então, né? Inclusive, quero agradecer, meninas, pela presença de sempre, toda terça. Na semana que vem, então, vai ser no perfil da Marcela, tá, pessoal? Semana que vem, terça-feira, a gente vai fazer no perfil dela. Então, todo mundo abraçando ela e abraçando a Patrícia, que na outra semana é no perfil da Patrícia. Então, cada semana a gente tá fazendo em um perfil, certinho? E sigam aí, claro, o meu também. Sigam os das três pra vocês poderem acompanhar. E a Eliane disse que clicou e não entrou no perfil, tem outro jeito, será? Só você ir nessa opção de mais aqui, que aparece na frente do nosso nome. Se tem não uma tem opção de opçãozinha. mais, é porque você já segue a gente. Não sabia disso. Fica uma opçãozinha de mais, então, do lado. Tá. Beleza, então. Se não tiver, é porque já segue. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio aí. Obrigada, moderadores. Obrigada pela presença. Descansar. Isso aí, Ricardo. E beber muita água, que aqui tá um calor. Não sei como é que tá aqui aí, mas aqui tá um calorão insuportável. Enfim. Mas é isso, gente. Então, vamos nessa, tá? Desejo boa noite pra vocês. Se cuidem. E até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Rê. Boa noite, pessoal. Até mais.